hoje eu quero falar um pouquinho de por que a gente não fala não, o que acontece com a nossa cabeça, de que na hora que a gente recebe um convite ou um pedido de alguém para ser ajudado, a gente não consegue dizer não, o que acontece com a gente, por que isso acontece com a gente, e vou dar dicas para você dizer não sem parecer ser chata, para você dizer não demonstrando interesse que você quer ajudar outra pessoa. Quem não fala não, acaba ficando para trás, porque tem mais dificuldade de crescer na empresa, porque deixa de dar importância para as próprias prioridades. Essa pessoa acaba acumulando tarefa e acaba não cumprindo o prazo. Então, essa pessoa que é considerada muito boazinha, principalmente dentro das empresas, ela é bem quista pelo time, as pessoas gostam muito dela, gostam muito de você. Só que muitas vezes, é duro falar isso, mas é verdade, acaba sendo usada como escada para o crescimento das outras pessoas, porque não consegue falar não, acaba ajudando todo mundo, seu trabalho vai ficando para trás, você é super querida pelo time, mas acaba não tendo os resultados que você quer. E aí, no longo prazo, você acaba se frustrando, porque as pessoas são reconhecidas e você acaba não sendo reconhecido. Mas isso também acontece bastante na vida pessoal, principalmente de quem é mãe, de quem trabalha, que se preocupa, que quer ajudar as pessoas, é a questão lá do e-mail, né? Você tem um minutinho para me ajudar? Que mãe que não tem um minutinho? Coração de mãe cabe um monte de coisa, a gente aprende a lidar com uma série de situações e que a gente aprende a improvisar e a gente acaba cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. Só que o dizer não, por que para a mãe, principalmente para quem é mãe, acaba ficando mais difícil? Porque dizer não é um desafio, você precisa tomar uma decisão, um não traz algumas consequências e você precisa saber lidar com o sim, com o não, para assumir essas consequências. Porque dizer sim, você também tem consequência. Só que ela fica mascarada, né? Como se você fosse uma pessoa muito boazinha que quer ajudar todo mundo. Mas você tem consequência de dizer sim para o outro e dizer não para você. Você também tem consequência de dizer não para outra pessoa e dizer sim para uma prioridade sua. Quando você opta pelo sim ou pelo não, você escolhe um caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é, a gente está moldando o rumo das nossas vidas, se a gente fala sim ou se a gente fala não. Se alguém pede, tem um minutinho, pode me ajudar? E se você disser sim, você está tomando uma decisão. É que o sim parece que você não está decidindo, parece que alguém está decidindo por você, você só aceitou ajudar. Mas esse favorzinho vai te custar, se for algo que não é tão importante para você, vai te custar no curto prazo ou no longo prazo, mas sim, você está tomando uma decisão mesmo dizendo sim para outra pessoa. E a gente não tem coragem de falar não muitas vezes. Então, seja para perder peso, para não fugir do nosso controle financeiro, que é super importante, ou para ficar estudando num feriado, ou qualquer outro objetivo que a gente tem em mente, a gente precisa colocar limite nos outros e na gente mesmo. É uma questão de bom senso a gente falar não. É difícil, eu vou dizer mais para frente aqui nessa conversa. Dicas de como que você pode dizer não de uma forma mais fácil, para você não parecer ser chata, mas ao mesmo tempo que dê certo e que você realmente consiga priorizar suas coisas, tá? Na hora de falar não, por que as pessoas têm dificuldade? Porque a gente fantasia uma série de reações do outro quando ele recebeu não. Então, a gente fica imaginando situações de quando a gente vai falar não para um chefe, para um amigo, para uma pessoa no trabalho. Com a criança, a gente já não tem muito esse hábito. Não é não, eu sou autoridade aqui, então você vai entender que o não, é importante para você, faz parte do seu aprendizado, mas quando é para um adulto, a gente tem dificuldade de fazer isso. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Se o meu chefe me pede uma demanda, eu tenho um monte de coisa para fazer, que são entregas que ele também precisa, eu não consigo dizer não, e demonstrar para ele o que eu vou deixar de fazer porque eu estou dizendo sim, eu começo a pensar, não posso falar não para ele, porque senão ele não vai mais confiar em mim, os meus amigos não vão mais gostar de mim se eu falar não para eles, se eu não falar não, vou ser demitido. Gente, não é. A gente começa a ter uma série de conjecturas na cabeça, a gente começa a imaginar uma série de situações, e aí a gente não fala não. Se eu não fizer tal coisa que meu marido está pedindo para mim, ou se eu não dividir tarefa com ele em casa, ele não vai mais me admirar, meus filhos vão me rejeitar como mãe. Não é isso. Isso é tudo coisa que a gente imagina e isso faz com que seja difícil a gente conseguir falar não, dependendo da situação. Então, essas fantasias, elas são parte da nossa imaginação. A gente antecipa situações, a gente antecipa o julgamento da outra pessoa e por isso a gente tem mais dificuldade de falar não. Isso já aconteceu com você? De não falar não com medo de como a pessoa vai te encarar, de como ela vai entender, como que ela vai interpretar o seu não. Então, a gente precisa ter em mente que um não, claro, um não sincero, eu já vou te dar uma dica de como fazer isso, um não coerente com seus sentimentos, com a sua necessidade,
facilita que o outro entenda também a sua posição, sem necessariamente gerar conflito com isso. A conclusão é, por que a gente não fala não? Porque a rejeição, o medo da rejeição está no cerne da questão, né? O medo de se sentir abandonado pelo companheiro, de se sentir excluído da turma, dos amigos, do grupo de trabalho, que você é uma pessoa sempre muito mão na massa, então as pessoas valorizam muito isso no trabalho, acabam fazendo com que você não corresponda às exigências do que você realmente precisa fazer, porque você não consegue dizer não por causa da negação. Para saber o momento certo de dizer não, eu vou dar algumas dicas práticas, mas só para a gente comentar um pouco aqui algumas situações. Você precisa colocar na balança vantagens e desvantagens de cada ato. Nossa, mas dá muito trabalho fazer isso. Calma, eu vou dar algumas dicas que vão simplificar esse seu momento de decisão. As suas prioridades precisam ser prioridades. Você precisa colocar na balança a consequência de dizer sim ou não, porque no final das contas é algo importante para você que está deixando de fazer, tá? Principalmente mães que trabalham, que têm casa, têm dupla jornada, tem muita coisa para fazer. Então, o não é mais essencial ainda para uma pessoa que se torna mãe, que tem responsabilidade. Quem não é mãe, fato. Quem não é mãe não tem casa com filho para, né? Tem mais responsabilidade quem é mãe. Não tem como. No fim das contas, saber dizer não nada mais é do que colocar os seus objetivos como prioridade, levando em conta sempre, com certeza, as consequências dos seus atos, tanto para você quanto para as outras pessoas, tá? Então, eu vou dizer agora para você 3 passos para ajudar você a treinar essa questão de dizer não, porque assim como qualquer hábito que você tem na sua vida, dizer não é um hábito também, é como uma musculatura, você precisa ir treinando para você ficar mais prático. Então, ao passo que eu, no passado, eu tinha mais dificuldade para dizer não, principalmente no trabalho, hoje eu já tenho mais facilidade porque eu fiz esse exercício várias vezes, então fica um pouco mais natural, não fica tão forçado e você vai desenvolvendo, isso vai entrando para sua personalidade. Personalidade a gente desenvolve, nosso comportamento a gente desenvolve, depende do hábito, quanto eu tô afim de fazer. Então, a primeira dica é começar devagar. Você não precisa dizer não para coisas super difíceis ainda. Se você não tem o hábito de dizer não, você tem sido essa pessoa mais boazinha no trabalho, em casa, começa dizendo não para coisas mais simples. Por exemplo, teu namorado, teu marido te convida para um cinema, você não tá afim, você tá afim de ir para outro lugar, ir para um barzinho, num dia que vocês tiveram ali uma liberdade para sair sem os filhos, você tem que dizer não para ele qual é o seu motivo de não querer ir para um lugar que ele quer. Mas é uma situação menor, uma situação onde você vai conseguir negociar um pouco mais. Ou então seu filho que pediu um brinquedo, falar para ele que agora não, que pro Natal vocês vão conversar, já estamos ali quase em outubro, você vai conversar para poder vocês negociarem a questão do presente mesmo, que ele faça birra, mas é ali que você começa, com pessoas que estão mais próximas de você, pessoas em que você tem mais uma relação de confiança. Então pense na melhor resposta, diga não para essas situações e avalie quais são as consequências de você dizer não para o teu marido, para o teu filho, enfim, para situações um pouco mais simples. Mesmo as simples, para quem não tem facilidade de dizer, não vai ser um desafio, mas precisa ser desafiador, porque senão você já estaria conseguindo fazer. Então, pega as situações menores, pensa nelas antes, porque você sabe que elas já vão acontecer, e começa por esse caminho mais simples, tá? A segunda dica é para você ter disciplina. Precisa ter a primeira vez de você falar o não. Depois você precisa treinar, que nem ginástica, para o não ganhar força, resistência, e você vai começar a sentir os benefícios, mais benefícios do que malefícios de dizer não. Então, você precisa treinar. Então, como é que eu indico que você faz para ter disciplina e treinar? Como eu falei, você começa pelas situações mais simples, e depois, para você treinar, faz uma lista de todas as situações que você não consegue dizer não, e escreve na frente qual que é o sentimento que gera quando você não diz não. Sentimentos são: que tipo de sentimento normalmente as pessoas têm na hora de não falar não? As pessoas têm medo da rejeição, medo da crítica, se sentem angustiadas, ou elas sentem culpa já por não falar não, por não falar não, e aí, o que a pessoa vai pensar de mim? Então, na frente dessas situações, você vai premeditar, você vai escrever quais são as suas situações, e escreve na frente o que você sente, porque você não fala não, que só tendo esse autoconhecimento, sabendo o que você sentiu, porque o não dizer não é racional. Você não fala não porque você sentiu alguma coisa. Então, só tendo clareza do que você sentiu é que você vai poder repensar na próxima vez que isso vai acontecer e dizer não com mais firmeza. Depois que você entender o que você sentiu, faz uma análise da razão desse sentimento. Sei lá, por que eu não disse não? Porque eu não queria magoar a pessoa. Porque eu fiquei com medo de magoar. É um sentimento. Troca esse sentimento, escreve na frente. Qual é o novo sentimento que você vai
ter no momento de dizer não quando isso acontecer de novo. Eu vou me sentir mais autoconfiante, eu vou sentir que eu sou capaz, eu vou sentir um maior senso de autorrealização, isso funciona. Então, você vai premeditar o que você vai sentir, porque na hora que a situação acontecer, automaticamente você vai lembrar, não, aquele sentimento de medo vai aparecer, na hora você já substitui, porque a nossa atitude, ela sempre é guiada por um sentimento. O sentimento ajuda a gente a tomar decisão e a nossa decisão faz a gente agir. Quando uma pessoa te faz um convite, te pede uma ajudinha, você tem um minutinho, normalmente você diz sim porque você sente ter algum sentimento ruim, e aí você acaba falando sim para aquela pessoa. Então, o que você vai fazer é escrever o sentimento que você vai ter no momento que isso acontecer de novo. Vou me sentir forte, vou me sentir autorrealizado, um sentimento positivo. E na hora que essa situação acontecer, você implementa o não, você vai ver como você vai mudar o seu sentimento. E quanto mais autoconfiante, mais autorrealização você sente na hora que você fala não, vai virando um treino. Isso não quer dizer que você vai dizer não para tudo, que você vai se tornar uma pessoa chata, mas você vai ser mais seletiva na hora de dizer não, tá? Então é um treino. O terceiro ponto é, se ainda mesmo assim tá difícil de falar não, aí tá no momento de você pensar nos impactos de longo prazo. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo importante para agradar o outro por causa do sentimento de culpa, por causa do sentimento de angústia, porque a gente não consegue falar não, porque a gente se apega ao curto prazo. Eu não vou falar não porque fulano vai ficar chateado comigo. É o curto prazo. Eu não vou falar não porque uma pessoa vai me julgar. Tudo relacionado ao curto prazo. Só que a gente não tem o hábito, né? A gente não tem... o ser humano não tem o hábito de pensar muito no longo prazo. Então, mesmo que estiver muito difícil para você, não começa a pensar no que você está perdendo no longo prazo de ser vista como boazinha. Então, por exemplo, a gente se importa muito como a gente quer ser vista naquele momento, mas lembrar os impactos no longo prazo vai te dar mais sensação de segurança. Por exemplo, o que você perde no longo prazo dizendo sim para festinhas que você não está afim de ir, você tem um outro compromisso, tem alguma outra coisa mais importante para fazer. É um trabalho que vai deixar de ser feito, ou é um dia que você vai ficar aborrecida, e isso vai impactar em você, porque no final de semana você vai ficar mal-humorada. Sempre tem algum impacto de você dizer não para algo que você queria, né? Você disse sim para algo que você queria dizer não. Então, algum impacto você vai ter. Seja no seu humor, seja em alguma entrega, algum trabalho que você tinha para fazer, né? E uma segunda reflexão é o que você ganha no longo prazo de não fazer para você o que estão te pedindo. Às vezes a pessoa nem vai ficar chateada. É só um hábito que ela tem de pedir ajuda e um hábito que você tem de falar sim. E você está se prejudicando com isso. Muitas vezes, depois que eu fiz essa reflexão, eu comecei a falar não em situações onde eu pensei realmente na consequência e a pessoa não ficou chateada comigo. Ela entendeu. A verdade, às vezes, ela até... Nossa, você tá precisando de ajuda, Paty? Porque, né? E aí a pessoa acaba, inclusive, me ajudando quando ela entende que realmente eu tenho uma outra prioridade que eu não posso ajudá-la naquele momento. Porque você acaba se abrindo. Você acaba falando, nesse momento eu não posso, porque eu tenho uma outra atividade importante para fazer, eu tenho um outro compromisso, tô super corrida, e a pessoa fala, nossa, tá precisando de ajuda? Então a gente precisa começar, tá? Mas eu queria falar para você aqui duas formas mais fáceis de você, depois de fazer toda essa reflexão, de seguir essas dicas para você se sentir encorajada e mudar o seu sentimento para você conseguir falar não e não sentir medo, tem duas formas mais fáceis de você dizer não, mesmo depois que você teve toda essa reflexão da relação ao seu sentimento. A primeira forma de você dizer não, que é mais fácil, é você dizer não sendo gentil. Vou dar um exemplo. Alguém vem e pede alguma coisa para você no seu trabalho. E você sente, ou você percebe que a pessoa tá, não queria usar essa palavra, mas a pessoa tá te usando, tá abusando um pouquinho ali da sua boa vontade, né? Não é a primeira vez que isso acontece, ela já tem esse hábito de pedir ajuda para você, tem um minutinho, tem 5 minutinhos, assim, né? Ou às vezes é mais de uma pessoa que faz isso com você. Aí, ao invés de você falar assim, não, eu não posso te ajudar, você pode dizer, olha, agora eu não posso, porque eu tô muito focada no trabalho aqui, mas assim que eu tiver um tempo livre, eu te procuro pra gente poder conversar, pra eu poder te ajudar. E você realmente pode ajudar essa pessoa depois, mas não naquele momento, porque naquele momento ela tá precisando de ajuda. Mas naquele momento você também tá precisando de você tá precisando de colocar o seu foco naquele momento. E pode ser que ela tenha realmente esse tempo para esperar. Pode ser que ela realmente possa falar com você depois e você vai ter mais condições de ajudá-la, inclusive de uma forma melhor. Então você pode ser educado, mas firme na sua posição. Assim você deixa clara a importância daquilo que você está fazendo, ele vai definir um outro momento para poder te pedir ajuda ou atender o seu pedido, e é uma forma de você dizer para o outro que você não está abandonando ele, que você não vai te ajudar, mas que você tem suas prioridades e ele precisa respeitar isso. Então, principalmente no ambiente de trabalho, a sua postura vai fazer a pessoa perceber que naquele momento ela não pode, ou ela vai se virar e vai resolver o problema por conta própria,
ou ela vai esperar o momento certo em que você pode ajudar e vai te sobrecarregar menos. Então, se você for coerente, com gentileza, aos poucos você vai começar a notar que as pessoas vão respeitar mais a sua opinião, vão ter mais consideração pelos seus valores, tá bom? E a segunda forma, e essa aqui eu adoro, e eu tenho feito principalmente com o meu filho, e em ambiente de trabalho também você pode fazer, que é você dizer não, mas ajudar na solução. Então, ao invés de você dizer sim e perder horas ali, né, para poder ajudar a pessoa com algum trabalho que ela não conseguiu fazer, sei lá, um relatório, ou alguém que precisa da sua ajuda para ir fazer compra em algum lugar, uma amiga, ou seu filho mesmo, você pede, mãe, me ajuda a fazer uma tarefa? Como assim te ajuda a tarefa sua? Eu tô aqui para te ajudar a tirar dúvidas. Mas às vezes ele quer que eu leia a tarefa e que eu diga a resposta para ele. Não vou fazer isso, né? Mas aí, para não rolar uma chateação ali com a pessoa, principalmente com adultos, o que você pode fazer? Você vai se sentir bem depois que você dizer não, mas mostrando que você quer ajudar. Então, uma forma de você se libertar é você diz não para a pessoa e apresenta para ela alguns caminhos possíveis para ela resolver o problema. Então, se alguém na sua área, onde você trabalha, precisa muito da sua ajuda, você pode falar, você já falou com uma outra pessoa, tem uma outra área que também pode te ajudar, você já tentou puxar um relatório assim, assado em tal sistema? Ajuda a pessoa a sentar, vem aqui que eu vou te ajudar a pensar em algumas soluções. Você investe alguns minutos ali, né, para demonstrar preocupação para ela oferecer para ela uma solução, mas você não perde a tarde inteira fazendo por ela o que ela poderia fazer. Mesma coisa eu faço com meu filho quando, às vezes eu esqueço disso, né? A gente erra, não sou perfeita. Mas muitas vezes que ele fala, mãe, você pode me ajudar com a tarefa? Eu digo assim, então leia a tarefa e me diga, qual que é a sua dúvida? O que você precisa? Aí ele me fala o que ele precisa. E eu simplesmente solto a pergunta, mas quais são as suas opções? O que você acha que está mais correto para responder? Aí ele penha, acabou birra na hora de fazer tarefa. Quando eu não faço isso, aí rola discussão e rola briga. Então, você pode ilustrar maneiras para a pessoa conseguir o resultado que ela quer, do que ela está te pedindo, propondo soluções de como agir. Isso daqui é uma dica excelente, porque te deixa confiante, você está ajudando a pessoa, só que ao mesmo tempo você está ajudando a pescar, né? Você não está dando peixe, está ajudando a pescar. Em ambientes de trabalho isso funciona muito, porque você continua sendo vista como uma pessoa parceira, só que as pessoas vão começando a ter mais respeito e respeitando mais o seu espaço antes de pedir uma ajuda. Muitas vezes elas vão se virar agora antes de pedir e vão selecionar realmente algo que é muito importante, que não tem como elas conseguirem fazer sem a sua ajuda, tá? Então, a partir de hoje, o que eu recomendo para você é consistência. Lembrar que negar algo não significa negar para a pessoa que você está querendo ajudar aquilo que ela só que existe a ajuda que ela precisa no momento que ela precisa, mas você também é uma pessoa que precisa, tem as suas próprias prioridades, que tem as suas próprias tarefas, também às vezes precisa de ajuda, né? A sua prioridade tem que ser você. As suas atividades e suas metas precisam de você, não tem outra pessoa que vá fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então, nesse processo de mudança, você precisa entender que a primeira pessoa da sua lista tem que ser sempre você. Isso não é um pensamento egoísta. Na verdade, você não conseguindo fazer aquilo que é importante para você, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja ter um tempinho para você, vai te sobrecarregar e você vai se tornar uma pessoa mais ansiosa e mais estressada, vai afetar o seu ambiente familiar, vai afetar a sua convivência com os seus filhos e você vai ser uma profissional mais sobrecarregada e mais estressada. Então, é o contrário. Começa a colocar isso na sua cabeça. Então, claro, né, que se for para resolver uma crise, alguém realmente precisa de você, você vai avaliar o que é isso, e se for realmente gerar um impacto muito grande na vida da pessoa, você vai acabar ajudando. Mas o que eu recomendo com você é, faz uma reflexão, avalia o seu planejamento da próxima semana, quais são realmente as prioridades que você tem, e se você entender que você está atendendo mais uma convenção social, mais uma questão de ser aceita com medo de dizer não, pensa nessas coisas que eu falei para você começar a aprender a dizer não.